Boa noite, estamos online. O Quarentena Live tem por objetivo utilizar o espaço virtual para tratar de temas do mundo real, neste momento de isolamento social. O convidado de hoje é indígena da etnia Carajá, originário da ilha do Bananal, no Tocantins. É educador social, aposentado na FEMIG, diretor do Sindsaúde Minas Gerais e graduando em antropologia pela UFMG. Faz parte ainda do Comitê Mineiro de Apoio à Causa Indígena. Seja bem-vindo, Eni Carajá. Salve Tupã, coração de índio palpita, sentindo a paz de Tupã. Nuvens negras do céu, vem dizer para indígena que apesar de coronavírus, temos que ter resistência, preservar, cuidar dos nossos povos e ainda resignar. Uma boa noite. Eu hoje, atendendo o convite do Rodrigo, eu achei muito importante falar um pouco sobre esse tema indígena, porque dificilmente nós temos aberto os canais para a divulgação dos nossos projetos, dessas propostas. Achei super interessante o tema população indígena no momento atual, porque nós temos acompanhado o que tem passado do Oiapoque ao Chuí, os nossos parentes. Por isso, espero que a noite, nesta live, seja de muito proveito para os meus parentes e para as pessoas que querem dialogar sobre um tema tão importante como esse. Boa noite, Eni. Muito obrigado. Bacana a sua abertura, essa é uma oração, podemos falar assim, uma oração. É uma oração Carajá. Bonito, cara. Que a gente sempre referencia a Tupã, Nhamissu, Inderu e vários outros deuses, de acordo com cada povo, que para nós Deus é um só, mas cada um tem uma forma de chamá-lo, de referenciá-lo. E aí a gente fala um pouco de Tupã, que é um pouco do geral também sobre a questão dos deuses. Interessante que são as várias manifestações de Deus, né? E Tupã seria o Deus criador, Tupã, é isso? Nós temos deuses femininos, deuses masculinos, deuses imaginários. O povo indígena é um povo politeísta. Ele é muito além das religiões. Interessante, bonito isso. Antes da gente começar, eu gostaria de saudar aqui o pessoal que está acompanhando a gente, os quarentenautas aqui, pessoal sempre fiel. Minha mamãe, Guilhermina Venades, está com a gente aqui. A companheira Leide Fernandes está com a gente. William Rodrigues. Meu primo, José Venade, acompanha a gente lá de Portugal. É um primo que eu conheci através das redes sociais. Nesse processo, quando a família Venade era Venade, né? Quando a família Venade vem para a América, chegando aqui, a gente ganhou uma terminologia, né? Aportuguesou o sobrenome, colocando um S no final. Mas a origem é Venade, sem o S no final. Inclusive, tem, podemos dizer assim, cidade em Portugal com esse nome, né? Venade, né? São recantos. É muito interessante a história da família, e meu primo, conhecido através das redes, acompanha a gente aí. Um abraço, José Venade. O senhor Aguinaldo Samarino acompanha a gente, Mário Ferreira.
vereador João de Barro, de Ibirité, acompanha a gente. A Leide aqui dá até um salve aqui, né? O vereador Alan Fernandes também está acompanhando, o Rômulo Venades. O Marcos Ferreira está assistindo a gente, Marcos que esteve aqui com a gente aqui na quinta-feira, falando sobre o movimento LGBTQ+, né? Então, é isso daí. Eni, fala para a gente, com relação à presença de indígenas no meio urbano, como é essa questão, quantos são, né? Se existem políticas públicas para estarem acolhendo, e se existe muita discriminação. Na nossa linguagem portuguesa, vamos dizer assim, ainda existe muito estereótipo em relação à presença indígena nas cidades. As pessoas aprenderam, por meio de livros didáticos encomendados, que indígena fica na selva, na floresta, conforme os filmes do Tarzan. E o indígena era um selvagem, um aborígene, uma pessoa que precisava de ser civilizado. Então, assim, nós temos hoje uma sociedade que ainda pensa assim. E foi muito difícil desconstruir essa ideia e essa cultura, porque ela vem registrada dentro dos livros e na forma antiga de ensinar. Nós já fomos mais de 8 milhões de indígenas no Brasil. Infelizmente, eu vou ter que dar a triste notícia de que no censo do IBGE, em vigor no Brasil hoje, que foi feito em 2010, ele aponta pela existência de 896.090 indígenas. Ou seja, onde estão os 7 milhões desses indígenas? Uma boa parte foram dizimadas pelo colonizador. A determinação era ou trabalhava com a gente ou morria. Então, assim, desses 896 mil, menos de 1 milhão, que significa 0,4% da população brasileira em 2010, se a gente for analisar agora em 2020, esse número deve ter ou dobrado ou diminuído. E eu entendo que dobrou porque tem muito indígena que não se autodeclarou por questões táticas de sobrevivência, e esses indígenas, eles estão por aí, né? Para você ter uma ideia, em Ibirité, em 2010, nós tivemos autodeclarado no censo do IBGE 339 em 2000 e 135 em 2010. Boa parte desses são Pocafós, são Krenacos, que estão por aí na cidade que literalmente ninguém conhece. Aí é o seguinte, pegando esse dado que eu coloquei, 36,2% vive nas áreas urbanas e 63,8% nas áreas rurais. Significa que quem está na área rural geralmente está aldeado. Aí é o seguinte, na região metropolitana de Belo Horizonte, nós temos 7.900 indígenas autodeclarados pelo IBGE, 2010. Aí a gente pergunta, onde é que está esse povo? Aí, Rodrigo, eu vou te falar o seguinte, que meu pai, por exemplo, ele me falava assim, Eni, se você quiser sobreviver, você vai ter que não utilizar a indumentária indígena. Por quê?
Hoje, em Belo Horizonte, por exemplo, se você pedir o Uber, se estiver trajado com o cocar, com a borduna, com a saia, ó, a saia de palha, né, com o corpo pintado, o motorista do Uber não te leva. O ônibus não para você. E tem gente que quando para, descobre que você indo, pede para descer. Então, assim, o preconceito começa nesse ponto. Então, assim, nós temos aqui em Minas Gerais o Comitê Mineiro de Apoio à Causa Indígena, em que a nossa coordenadora do comitê é a Avni Buliacá, que mora no Barreiro, Adriana Carajá, minha esposa. Nós temos lá a Jéssica, que é uma indígena mesclada entre Pataxó e Baxacali. Temos a Daru, que é uma indígena ticuna. Temos Antônio Aranã, que é uma coordenação de povos que estão aqui na cidade e resolveram se encontrar no comitê, que não é nada formal, mas para distribuir entre eles conhecimentos indígenas e preservação da cultura. Então, Rodrigo e ouvintes, nós temos aqui na região metropolitana, então, desses 7.900 pessoas autodeclaradas, né, a gente não consegue, por exemplo, contactar com 1.000 famílias. Por quê? Porque realmente existe essa questão estratégica de medo de morrer. Tem muito indígena que foi morto aqui em Belo Horizonte, quando estava trabalhando vendendo artesanato, né? E foram mortos em frente rodoviária. Aí lembra que Samuel Tapachó, né? Que é a pessoa que ele foi brutalmente assassinado, motivo pelo qual vários indígenas aqui no Tapachó, na região do sul da Bahia, vieram para Belo Horizonte para comercializar seus artesanatos, mas também para fiscalizar os motivos que fizeram com que seu parente morresse na praça da rodoviária. Então, assim, existe um genocídio muito claro no Brasil, que o genocídio não foi somente lá no século XVI, XVII, não, ele continua todo dia. Todo dia a gente vê indígena tombando, seja pelo coronavírus, ou seja para a violência ou intolerância. Então, nós indígenas, por exemplo, eu tenho 58 anos. Muitas pessoas que me conhecem não sabiam que eu era indígena. Isso mesmo? Por quê? Eu já trabalhei no serviço público, eu já militei em vários movimentos sociais. Né? E depois de que eu fiquei com 55 anos, é que eu descobri que esses 55 anos para trás, eu servi como colonizador. Então eu resolvi romper com isso e contra-colonizar, enfrentar esses problemas, apoiar nossos parentes e organizar a luta dos povos indígenas na região metropolitana para combater a invisibilidade. Nós não somos vistos pelo poder público, nós não somos vistos pela imprensa, pela mídia, e em várias situações nós somos vistos para chacota. Por exemplo, quando a pessoa vê alguém com cocar, ele fala assim, mas para quem tem um índio de Belo Horizonte, já choveu, já transbordou o rio Arruda. Para que fazer dança de chuva? Até isso a gente ouve no dia a dia. Então, eu acho que esse canal aqui, Rodrigo, é importante para que as pessoas tenham esse letramento racial sobre a importância da história de cada um. Você me contou aí agora dos Venades. Eu conheço os Venades lá de Minas Gerais, da região do Espírito Santo. Sim. Meio Mirim, meio Açu, né?
Aham, Tem um Tarumirim. e, assim, é um povo muito querido, mas tem uma história ancestral dele, né? Então, tudo que nós fazemos enquanto indígena, a gente referencia a nossa ancestralidade, a nossa espiritualidade e a nossa união. Deu para responder mais ou menos essa pergunta? Sim, respondeu sim. Inclusive, o pessoal está mandando saudações aqui, a Keila está acompanhando a gente, o Anderson Mourão, o Anderson Mourão manda até saudações aqui, amigos. Conheço o Anderson. Conhece, não? Nós tivemos trabalhos muito bonitos, né? O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibirité, Isso. junto com as comunidades eclesiais de base, lá em 82, 83. Né? Pois é. Tem muito tempo. A Tatiana Venâncio está acompanhando a gente. A Andréa Figueiredo, ela até manda aqui, boa noite, grande Eni Carajá, uma força na luta de proteção dos indígenas. A Marta Oliveira está acompanhando a gente. A Andréa coloca de novo aqui, é um antropólogo de muito conhecimento com o povo, os indígenas e a experiência. E o Aguinaldo Samarini, ele faz uma pergunta. Ele pergunta, Eli, você saberia dizer o que aconteceu com aqueles animais que fizeram tamanha barbárie com o Galdino? Olha, essa pergunta do Aguinaldo é muito importante. Primeiro porque eu sou casado com a Adriana. A Adriana é Pataxó, Cariri Sapuiá, lá da Bahia, dali do sudoeste da Bahia, numa cidade chamada Jequié, perto de Vitória da Conquista. E eu estive em Brasília justamente no dia que assassinaram o Galdino. Eu ficava nas pousadas ali da W3 Sul, que nós tivemos aquela marcha de 100 mil em Brasília, né, para protestar contra o governo FHC, as políticas econômicas do governo FHC. Então, era uma marcha que foi feita no Eixão. E aí, assim, juntou sem terra, povos indígenas, a marcha das margaridas, né? E depois que acabou essa atividade, geralmente aqui as pousadas, né, nós indígenas ficávamos. E o preço era mais em conta, a gente não engordava os donos dos grandes hotéis luxuosos, a gente ia para Brasília, dormia e o dia inteiro as atividades políticas. Né? Mas o Galdino teve uma falta de sorte, porque ele ficava numa pousada do colégio nosso lá, a 704, e ele, sem jeito de chegar na pousada depois do horário que determinado para fechar, ele resolveu ficar na praça. É uma praça que tem no 704. Tem um memorial dado para ele. Então, assim, ele foi queimado, né, pela intolerância por brancos, ou seja, por filhos de pessoas que tinham grandes cargos no poder judiciário. E esses jovens que atearam fogo no nosso irmão Galdino, eles foram, tipo, absolvidos. Um deles, inclusive, fez um concurso público federal, passou no concurso e está lá no cargo, né? Por quê? Porque a impunidade é muito grande, e naquele tempo eles ainda eram jovens, filhos de pessoas de autoconhecimento, né? Só pediram desculpas, mas o povo pataxó, de Barra Velha, o povo de Caramuru, né? Lá do sul da Bahia, não perdoa, porque assim, foi uma morte brutal, sem nenhum motivo. Que é a mesma coisa que eles fazem de vez em quando com as pessoas que moram em rua. Quando eles chegam e ateiam fogo uma pessoa que está dormindo, um inocente praticamente. Então, assim, é uma barbárie, né? E ela aconteceu, mas assim, ela trouxe para o povo pataxó muito mais ânimo para lutar pelos seus direitos. É tanto que aqui na região de Ibirité, nós temos aqui a aldeia indígena Pataxó e Pataxó Ranhim, na Oxorrã, que eu tive a honra de ser um dos primeiros a colocar as barracas naquela aldeia.
Então, a gente lá naquela aldeia, nós temos um povo que tem uma história, são tudo parentes de Galdino. Então, assim, eu agradeço aí a pergunta, mas, assim, realmente a pergunta, para responder ela, tem que conhecer. O Galdino, ele foi uma expressão, porque é uma liderança que saiu da Bahia, de ônibus, para fazer turismo lá em Brasília, no sentido de pressionar contra a política econômica do governo Fernando Henrique Cardoso. Foi um abril, a gente chama de abril vermelho, né? Foi dia 17 de abril que nós fomos, né? E ele faleceu no dia 20 de abril, quando o pessoal colocou fogo. Lastimável. Lastimável, lastimável. Eni, fala para nós sobre a origem do seu povo, os Pois Carajás. a origem do meu povo é o seguinte: eu sou oriundo da Ilha do Bananal. Oriundo, quando a gente fala que é oriunda, é porque a gente tem terra, a gente tem espiritualidade naquele local. Chama Morro da Confusão, que é um município, né, de Tocantins, que também tem a aldeia indígena Santa Isabel do Morro. Meu pai, por média de 1914, ele presenciou, com 7 anos de idade, a morte dos pais deles e de um grande número de pessoas que foram dizimadas naquela aldeia. Ele, enquanto criança, tinha que escapou. Então ele fugiu para a mata, fugiu para os rios, né? Que a Ilha do Bananal é a maior ilha fluvial do Brasil, do mundo, hein? Tem muita água. Então, assim, ele teve que sair. E no ele sair para se proteger, para se defender, ele foi ganhando o mundo enquanto criança, foi adotado por várias famílias e chegou a exercer, né, a defesa do Brasil na guerra, em 46, e constituiu a família Carajá, com minha mãe, que é Maria Petronilha, que era de Bocaiúva, Minas Gerais. Minha mãe é negra e meu pai é indígena. Então, assim, ele constituiu uma família com 17 pessoas. E aí eu tenho 9 irmãos diretos, né, com meu pai, e esses irmãos, eles são todos aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, porque ao constituir famílias, ele mudou para Belo Horizonte junto com o movimento estudantil, foi um dos baluartes na ocupação da Cabana do Petomás, que é um bairro em Belo Horizonte, né, onde eu falo que eu nasci, né? Porque assim, a minha origem era na Ilha do Bananal, mas assim, eu nasci em Belo Horizonte com meu pai e minha mãe. E assim, a gente sempre teve uma vontade muito grande de voltar às origens, né? Só que é muito difícil você voltar por origem com a família toda, quando você saiu para lá fugido da morte. Então ele escapou, né? A mãe dele, Ana Carajá, e o pai dele, João Carajá, que são meus avós, né? Eu chamo de meus ancestrais, perderam a vida em chacinas. Mesmo assim, a gente não tem isso mais como um motivo central, porque meu pai ele construiu uma família muito bacana. Só tem uns irmãos assim, espertos, inteligentes, como o Carlos Carajá da Cabana, um abraço para ele, a Beth Carajá, lá de Betim. E nós estamos esparramados aqui de Joatuba, Betim, Esmeraldas, né? E aí assim, a nossa origem é essa. Agora, meu pai falava assim, ó, cuidado com a FUNAI. FUNAI para ele naquele tempo era a transição entre o SPI, que é o Serviço de Proteção ao Índio, e a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. Por quê? Ele falava o seguinte, que esse povo fala que protege, mas lá dentro tem gente boa e muita gente ruim. Tem gente que é anti-indígena. Então, cuidado é nesse sentido. E ele me ensinou também algumas técnicas no sentido de sobrevivência, né? Então, tipo assim, Rodrigo, a minha origem é essa. E agora que a gente começou a reconstituir, por exemplo, aqui na região metropolitana, um grupo chamado Comunidade Indígena Carajá de Minas. Nós temos Carajá esparramado por tudo que é lado aí. Nós temos hoje uma família constituída de mais ou menos 120 pessoas morando na Cabana, né, em Belo Horizonte, morando em Juvatuba, São Joaquim de Bicas, Esmeraldas, a maioria em Betim.
Interessante. Inclusive, o Rômulo, ele pergunta, é muito importante esse depoimento do Eni Carajá, porque nos mostra que, para não ser alvo do preconceito, o indígena não tem se mostrado, se apresentado à sociedade, embora não a negue sua história. Assumir a condição de indígena é importante para nos mostrar a história do povo brasileiro. Temos políticas municipais que defendam o indígena e sua cultura? Um abraço, eu, Rômulo. Olha, Rômulo, é o seguinte, a questão da invisibilidade que eu falo é tão séria que tem um projeto de lei na Câmara Municipal de Belo Horizonte que as nossas vereadoras, né, a antiga vereadora Aura Carolina, que é deputada federal, né, e a Cida Falabella, elas entraram com um projeto sobre a indumentária indígena na região do centro de Belo Horizonte, principalmente, porque é o que eu falei aqui anteriormente, o NEUB para. E os próprios seguranças da Câmara Municipal, no dia do índio, né, dia 19 de abril, abordaram os indígenas para não entrar no prédio, porque, segundo a lei lá, não pode entrar com roupas que não sejam roupas adequadas, né? E estava todo mundo trajado indígena, nós fomos proibidos de entrar na Câmara Municipal, porque a lei proíbe. E o projeto delas não foi aprovado ainda, por quê? Porque os religiosos da Câmara Municipal impediram a tramitação porque falavam que vai abrir, escancarar o pudor, né? O costume, o pudor, e o projeto parado. Então, assim, eu acho que é isso que está acontecendo. Então, qual que é a nossa principal reivindicação? É de criar em Belo Horizonte um centro de referência do indígena. Esse centro de referência é como se fosse um local de acolhimento das pessoas que têm passagem pela cidade, porque lá no interior de Minas Gerais e em outros locais não tem estrutura para assistência à saúde, cai todo mundo em Belo Horizonte. Aí vai para as casas e hotéis aí que as prefeituras arrumam, né? E acaba que a gente não tem controle e contato com esses indígenas do interior que vêm para cá. E depois nós temos uma boa parte de indígenas que sobrevivem da venda de artesanatos. Esses indígenas, vira e mexe, têm sido hostilizados pela Guarda Municipal, pela Polícia Militar, os fiscais da prefeitura, né? E chega lá e toma deles todo o material e nunca mais devolve. Material, assim, as artes, porque tudo aquilo é feito no sul da Bahia e vendido aqui para o sustento dos indígenas, lá dos pataxós de coroa vermelha, por exemplo. E, assim, quando rouba desse povo, nós temos que juntar advogado, bater na porta da prefeitura, conversar com os fiscais, o chefe deles, né, para conseguir alguma coisa de volta. Então, tipo assim, é um absurdo o que acontece. Então, nós estamos trabalhando no sentido de ver esses indígenas sendo reconhecidos como cidadãos, né? Porque o que tem acontecido é que algumas pessoas entendem que são bichos, né? Principalmente a polícia. Quando a polícia pega um indígena aqui, leva para a delegacia, eles fazem horrores com essas pessoas e, além disso, eles ainda camuflam que o indígena está carregando droga. Às vezes o cara está com cachimbo, já eles falam que é maconha, leva preso. Então, tem uma série de letramentos que nós temos que fazer junto com esse pessoal. Nós conseguimos um curso pelo Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Belo Horizonte com a Guarda Municipal, para que eles tivessem um trato diferente, melhor, com os negros e indígenas na cidade. E isso acontece, o Rômulo. Então, assim, eu acho que nós temos que ter políticas públicas para indígenas em todos os municípios. Nós já tentamos fazer isso desde 2012 para cá. Nós temos um trabalho feito na UFMG, com a Faculdade de Educação da UFMG, com um grupo de voluntários civis, né, da União Europeia, coordenado pela a Dalva Nascimento, pelo Mário Fundaró e pelos dois antropólogos, a Juliana Rosalém e o Luiz de Paula. Eu agora estou fazendo antropologia. Então, Andréia,
Eu ainda não sou antropólogo, não. Estou no terceiro período. Mas eu entendo o seguinte, que eu escolhi a antropologia não foi muito pela questão indígena, que também é importante, mas foi pela a questão da mineração. Absurdo o que aconteceu com o córrego do Feijão, aquela mina estourada daquele jeito, né? Matando mais de 300 pessoas, né? Acabando com o rio Paraopeba. E aí, nossa aldeia indígena, Pataxó, e Pataxó, é justamente na beira do rio, aí, no funil, né? Mário Campos, lá ao lado do acampamentos Terra Livre, do Sem Terra. Então, assim, aquilo ali acabou com a natureza, acabou com onde a gente tinha algum tipo de momento para contemplar a água. Hoje a água é barrenta, contaminada, não dá para uso nem humano, nem animal, e ainda tem um monte de minerador jogando borra de minério na beira do rio de novo. Então não adianta só o córrego de feijão ter estourado. Tem uma série de problemas aí. Nesse sentido, nós, indígenas, entendemos que políticas públicas têm que ser perenes, fortes e permanentes. Então, se nós tivermos um centro de referência indígena, com certeza absoluta, os indígenas que estão no armário, vamos dizer assim, né, escondidos, sem se assim, apresentar como tal, eles vão começar a aparecer. Né? Só no programa de cesta básica da Prefeitura de BH, nós já estamos atendendo exatamente 60 famílias indígenas que estão aparecendo, porque a fome vem, a dificuldade vem com esse tempo de isolamento social, né? Surgem as oportunidades e nelas vêm as pessoas se agarrando no comitê para a gente estar representando eles, junto à prefeitura, para assegurar uma melhor condição de vida. Interessante você ter falado duas coisas, a questão dos artesanatos. Para quem não para a gente que passa e vê, às vezes, o artesanato exposto, você acha que é pouca coisa, mas eu tenho o hábito, eu aprendi a fazer muito artesanato hippie. Faço para mim mesmo, a minha esposa também, mais a minha esposa que aprendeu e me ensinou a técnica, fazer pulseira, fazer colar. Então, às vezes, você fica quase que um dia todo para fazer uma peça, né? E isso na questão de colar, de pulseira. Agora, imagina uma escultura. Né? A pessoa, às vezes, é trabalho de dias e o valor que se coloca é um valor para vender, não é um valor muito alto, né? E as pessoas vêm, né? O poder público vem, toma isso da pessoa, tira da pessoa o ganha-pão, né? Só quem sabe o trabalho que é fazer um artesanato, que valoriza um artesanato. Né? As pessoas simplesmente ignoram, né? Não dão o valor necessário. E outro ponto que você falou que eu achei interessante é a questão da mineração. Né? Brumadinho e Mariana foi reflexo, né, do que é quando, como diz o homem branco, o cara pálida, vai lá e faz as coisas. Né? Ele só visa o que? O lucro, o lucro, o lucro. E aqui em Birité a gente está correndo o risco da volta, né, da mineradora. Né? Então fica o alerta aí, né? Brumadinho é muito próximo a Ibirité, fica um alerta aí à população, né? O que o que causa, né, a mineração. Né? A gente não deve pensar só na renda, no trabalho que vai gerar, mas na natureza que pode ser destruída. Né? Tem algumas interações aqui, Eli. A Andréa fala aquela questão do índio Galdino, né? Que aquilo que você falou, né? Que as pessoas que fizeram aquilo, né? Um tentou concurso público, se tornou funcionário público, né? Uma impunidade, né? Sem cumprir pena. A Andréa coloca aqui, Eni, querido, você nunca me disse que tem raízes em Bocaiúva, cidade vizinha da minha Montes Claros. Né? O Samarino faz uma pergunta interessante, ele fala assim, Eni, apenas o Brasil não se tem respeito aos indígenas ou isso é algo generalizado no mundo inteiro? Posso falar? Pode. Primeiro, eu quero mandar um abraço aí para a minha amiga Leide Cássia, né? A Leite Leide Fernandes, isso. atua comigo lá no Sim Saúde
é uma pessoa de muita colaboração, de muito conhecimento, né? Eu acho importante a pessoa que estava no Conselho Municipal de Saúde aí de Ibirité fazendo aquela política de defesa do SUS, né? Que também Exatamente. defendo. Sobre a questão das raízes, né, de Bocaiúva, realmente minha mãe nasceu em Bocaiúva, né, Maria Petronila Neves. Eu conheço a região da Bocaiúva, que tem lá, inclusive, aquela paçoca de carne seca muito boa, né? E também lá em Montes Claros, em região, eu acho que em quase todos os estados de Minas Gerais, porque desde quando eu estou no Cine Saúde, eu percorri muito o estado. Então, eu conheço muitas regiões, né? E sempre eu percorri com o olhar indígena. Então, eu conheço a história e o acompanhamento do povo Chacriabá, lá da região de Montes Claros, né? E em relação à questão do Samarino, essa questão indígena, até nas Américas tem problema. Nos Estados Unidos, boa parte dos indígenas que tinha no faroeste, né, foram também dizimados. Né? Agora é que conseguiram, inclusive, uma determinação judicial devolvendo aos povos Sioux, né, e outros povos indígenas dos Estados Unidos as terras que eram deles. Aqui no Brasil, nós temos uma diferença que é o seguinte: o racismo ele é velado. O Brasil é um país de convivências harmônicas e tudo, que eles falam por aí, né? Mas a gente sabe muito bem que o branco caraí é aquele que ele matuta e planeja para locupletar e assumir as grilagens de terras, né? A gente for analisar no Mato Grosso do Sul, nós temos lá os grandes produtores de chá que tomaram as terras dos Guaranis e Kaiowá. Nós temos, então, assim, vários povos no mundo, né, que respeitam, que são respeitados pela população. Nova Zelândia, por exemplo, nós temos um grupo muito bom de indígenas que faz um trabalho de linguagem indígena, porque, na verdade, o Brasil não tinha que ter uma linguagem portuguesa, porque nós temos aí vários povos indígenas que têm sua própria língua. A minha, por exemplo, eu sou do tronco Macro-G. O tronco Macro-G, ele é mais do Brasil Central. E nós temos da borda do oceano, né, vários indígenas que têm a linguagem tupi, tupi-guarani, né, que falam tupi-guarani. Tem lá no Amazonas o pessoal que fala tucano, upano, né. Então, assim, são várias linguagens no Brasil. Tem lugares que a linguagem indígena ela é a língua mátria, a primeira. Aí o inglês, o francês, o português, o espanhol é secundário em relação à língua mátria. Nós estamos trabalhando aqui no Brasil para a recuperação de algumas línguas indígenas. Então, o ano passado eu estive no Congresso Brasileiro de Linguística e tem lá o pessoal que está tratando a linguagem Disbucuá, que são os indígenas Caí-Chocó lá do Maceió. Que a linguagem é perdido e por sonhos, interpretações de sonhos, os ancestrais têm trago para a gente algumas informações a respeito da linguagem antiga. Eu, por exemplo, sou poeta popular, do cotidiano. Então, as minhas poesias, boa parte delas eu sinto que não são minhas, ser humano de carne e osso. Elas vêm de mensagens que eu recebo de meus ancestrais. Então, o respeito existe em muitos lugares. Mas o que está acontecendo conosco, indígenas, é que nós estamos sobre uma grande riqueza. E essa riqueza que nós estamos protegendo que é o grande filão do agronegócio, dos grandes industriários, dos grandes fazendeiros, desse governo Bolsonaro, que é tentar o tempo todo arrancar dos nossos pés a riqueza para o tal desenvolvimento que se fala por aí. Então, assim, essa visão torpe, essa visão genocida de um presidente que ele foi
ascendido ao cargo de presidente, né? Mas muito antes de chegar lá, ele já declamava que iria acabar com os povos indígenas. Então ele elegeu o povo indígena como o principal alvo dele. Só que ele esqueceu que os povos indígenas têm resistência e têm articulação política. Nós tivemos um indígena no Congresso, que é o Mário Juruna, né, do PDT, que por mais que ele fazia aquela parte rudimentar de carregar um gravador, de gravar as reuniões, ele também tinha consigo as mulheres indígenas do Xingu, ele tinha consigo os homens indígenas guerreiros Yanomami, os guerreiros lá do Mato Grosso, que são os chavantes, os grandes artesãos do barro, que são os carajá. Ele tinha poeta, os mundurucus lá do Pará. Então, assim, ele tinha uma força muito grande enquanto indígena para colocar muito claro na sociedade a posição dos indígenas em relação ao governo. E Ailton Krenak, por exemplo, foi um indígena que ousou, quando ele fez um discurso na Câmara dos Deputados, na Constituinte, falando que aquele povo ali não representava os indígenas. Então, a gente percebe que é uma luta muito grande. Nós temos aí hoje, no cenário político, vários indígenas morrendo pelo coronavírus. Infelizmente, chegou nas aldeias de forma muito brava, chegou nas aldeias de forma muito vil. Por quê? Porque os indígenas já têm uma suscetibilidade própria em relação aos patógenos e aos vírus, né, oriundos do branco. O branco já chegou lá, já esparramou roupa contaminada, já deu doações de alimentos contaminados, né? Muita gente se intoxicando, principalmente nos Yanomamis, os filhos dos Yanomamis, das mulheres, né? Por quê? Porque é um genocídio planejado. E aí essa questão do coronavírus ajudou, porque nós já tivemos indígenas morrendo de malária, morrendo de muitos tifos, a cólera, né? A peste negra, uma série de doenças lá no passado. Estabilizou. Agora o coronavírus, com a falta de uma política federal para atenção aos indígenas, tem morrido e estão sendo omitidos os dados na imprensa. Você não vê aparecer, assim, morreu indígena e tal. Nós temos um governo paralelo em relação aos indígenas. E a CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, ela nega a atenção ao indígena que mora na cidade. E não é Belo Horizonte, não. Vamos falar de Manaus. Manaus é uma capital indígena, né? Lá na Amazônia. Manaus tem indígena morrendo no centro de Manaus e Manaus não é considerado uma capital indígena. Aí tem o indígena de São Gabriel da Cachoeira, mais afastado, né? E o centro urbano recebe todo mundo. Quando morre lá em Manaus, eles falam, esse aí é indígena não aldeado. Então, ele não contabiliza, porque a CESAI não pode atender, segundo eles, o indígena que está fora da cidade. Então, é um absurdo, é um crime deliberado. Nós temos lutado aí, junto com o comitê, junto com a aldeia aqui de Bicas, né? Junto com alguns povos indígenas de luta, para que a CESAI atenda os indígenas de onde ele estiver. Porque chega aí no Tirol, por exemplo, no posto de saúde, se a pessoa fala assim, eu sou indígena, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o chefe do posto, não deixa de vacinar. Porque fala que não pode vacinar indígena, tem que ir lá em Valadares, na CESAI, para fazer a sua vacina. Então, assim, existe um preconceito muito grande. E esse preconceito a gente chama de caraí. Caraí é o branco. Então, o branco não é o cara de pele clara. O branco é aquela pessoa que articula contra o povo indígena. Inclusive, o professor Gil, ele manda uma mensagem, antes de eu fazer a pergunta, eu vou só ler a mensagem do professor, ele coloca, parabéns por trazer essa importante pauta. Sou descendente da tribo Machacali, e sei como nosso povo é deixado de fora dos recursos financeiros do nosso país,
Isso é um absurdo, porque os índios foram os primeiros donos do solo brasileiro. Eu vou falar alguns dados. Rodrigo, Sim. só um segundinho, sabe, né, nessa coisa do Gil, esse registro dele aí? Porque Sim. hoje, por exemplo, né, a Rede Globo vai fazer uma matéria sobre a agiotagem que é feita contra o povo Machacali, lá em Prado, lá na região quase perto da Bahia também, né? Nordeste de Minas Gerais. Porque é o seguinte, tem dia de ser extorquido. O cartão de Bolsa Família do indígena, tem um cara que tem 500 cartões na mão, enquanto o indígena fica padecendo, precisando de comprar um pão. Então, nós estamos denunciando isso também, porque achamos importantíssimo que os machacalis, que são os povos que têm uma linguagem original, e lá em Bertópolis, inclusive, tem uma lei que obriga a escola a ensinar a linguagem machacali para os habitantes. Interessante. Os dados que eu tenho aqui, com certeza, eles estão um pouco ultrapassados, porque eu fiz a pesquisa na última semana, no final de semana, então, com certeza, deve ter aumentado, né? O Ministério da Saúde contabiliza até o momento quase 10 mil casos confirmados de Covid-19 entre os indígenas e quase 200 óbitos. Já a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, considera que esses números estão subdimensionados e calcula que haja 460 mortos e mais de 13 mil infectados nas comunidades. O governo Bolsonaro, porém, vetou, no último dia 8, trechos de uma nova lei que prevê medidas de proteção às comunidades indígenas, como a obrigação de garantir acesso à água potável e a itens de higiene, e a oferta emergencial de leitos hospitalares e de unidade terapia intensiva, UTI. Né? Diante disso, podemos considerar a atitude como de um etnocida, né? Aquele que assassina um povo, uma cultura? Primeiramente, não é só etnocida. Ele tem cometido glotocídio. Glotocídio é quando ele não permite que as pessoas diferentes possam comunicar com o governo. Então, o governo acabou com a comunicação com os indígenas. Então, tipo assim, indígena não tem nenhuma interlocução mais, porque a FUNAI, por exemplo, ela foi para o Ministério da Agricultura. Depois a briga toda ficou no Ministério da Mares, né, da Família e tudo, mas assim, é uma entidade que perdeu a qualidade financeira, autonomia para defender os indígenas. E o genocídio, a gente entende que ele é permanente. Quem está por aí vivo é porque resistiu muito. Então, eu entendo o seguinte, que esse dado da PIB, Associação dos Povos Indígenas do Brasil, que não é a única entidade que defende a gente, mas nós temos várias entidades no Brasil inteiro, inclusive na região lá do Amazonas. Né? E nós estamos fazendo o seguinte, a cada dia, quando surge um caso de gente com Covid, indígena, nós registramos ele na PIB. Aqui na Santa Casa de Belo Horizonte, nós temos um indígena de 92 anos internado com Covid. A sua filha, 50 anos, internada com Covid. A família todinha que mora no bairro popular em Belo Horizonte, tudo com Covid positivo. Esses dados nunca vão chegar lá. Por quê? Santa Casa proibiu as visitas. E como é que uma pessoa de 92 anos internada vai sobreviver naquela casa daquele tamanho? O senhor, nosso senhor, né, a gente preserva um dos anciões, porque eles são os nossos cérebros, né? Porque as crianças vão ser o nosso futuro, mas os nossos anciãos são o cérebro. Então, assim, por que não falar claramente que existe uma mortandade de indígena na região metropolitana de Belo Horizonte? Então, não vão longe, não. Então, nós tínhamos feito um levantamento, né? Nós temos a enfermeira indígena que levanta esses dados para nós, e ela passa todo dia um boletim falando de como está a situação. Lá no Jardim Vitória, por exemplo, nós temos duas lideranças conhecidas, né, que estão com Covid positivo. Nós temos gente com Covid positivo no Serra Verde,
Minas Caixa. Então, assim, esses aí não vão aparecer nunca na estatística da CESAI e do governo federal. Agora, é muito mais fácil falar que não tem do que falar que tem, sabe? Porque quanto mais gente aparecer, mais queima um filme de um presidente que ele é muito claro. Não existe apenas uma gripezinha e pode abrir, vamos tomar hidroxicloroquina. Só que esse medicamento, gente, que está divulgando a polpa em todo lugar, ele causa cegueira, ele causa algumas mutilações no fígado, ele realmente estraga a pessoa. Somente quem precisa de tomar mesmo que tem que tomar, não entregar com kits, como eu estou fazendo lá em Rondônia, Isso, eu onde ia chega até. na terra indígena, né? E Eu tô até. distribui o medicamento em pacotinho. Exatamente, eu ia até desculpa, eu tá te cortando, mas é porque senão eu perco a linha de raciocínio aqui. Inclusive, isso que você falou, está sendo enviado kit de hidroxicloroquina para as comunidades indígenas, né? Sim. Pelo Ministério da Saúde, né? Para estar fazendo aí o tratamento, né? É a maneira que a gente vê como o governo tem tratado a população indígena, né? Eu faço um desafio para quem mora em Ibirité, aqui em Belo Horizonte, na região. Atravessa a rua e vai na farmácia para comprar uma caixinha de hidroxicloroquina. Você vai conseguir. Atualmente, não tem para comprar, porque o governo recolheu os estoques que tinha. Então, os pacientes com lúpus eritematoso sistêmico, o Romulo sabe disso, né? Porque os doentes raros estão morrendo por falta do medicamento, porque é importante para eles. Sim. Enquanto o governo juntou tudo, porque o interesse, aí eu falo isso, mas assim, muita gente me critica, mas eu vou falar enquanto pessoa, não como um cientista sábio, mas assim, como uma pessoa. O Donald Trump, ele fabricou trilhões de comprimidos de hidroxicloroquina, prevendo que lá nos Estados Unidos ia dar um surto muito grande de epidemia de coronavírus. Ele tem que soltar esse medicamento no mercado, que não vão usar. O presidente então, do Brasil já assume para ele muito antes, né, de que era um santo remédio. Então ele divulga que era importante. Então, é um medicamento que só o laboratório da Marinha já produziu mais de 1,5 bilhão de comprimidos, né, a troca de caixa. E aí eu tenho que despachar esse medicamento para muitas pessoas. Então, eu estou fazendo um kitzinho, sem nenhuma orientação de como tomar. Absurdo o presidente da República falar que tomou hidroxicloroquina 3 vezes ao dia, que se fosse verdade já estava morto. Então, assim, nós temos que entender que esse processo de medicação, de entregar para o indígena, né, é medicamento que faz mal. Né? Faz mal para o branco, faz mal para o índio, faz mal para todo mundo. Eu acho que assim, aquela empurroterapia de tentar obrigar o Ministério da Saúde a colocar isso como uma ação básica, desde quando a pessoa cismou que está com coronavírus, tomar hidroxicloroquina, é simplesmente para atender o comércio. No sua carteira. Inclusive, o Donald Trump tem ações na indústria internacional dos laboratórios que fabricam o hidroxicloroquina, né? Por isso que ele tem toda essa volta aí de estar falando do hidroxicloroquina. E uma coisa que é interessante é que ele tem ações na hidroxicloroquina e a hidroxicloroquina seria a salvação. Mas qual o motivo que ele compra todo o estoque de Redensivir de outros laboratórios? Né? Quando começaram a falar que o Redensivir era a solução para o coronavírus, o Trump vai lá e compra toda a carga. Né? E também não houve categoria médica, né? Não houve. Né? E se a pessoa tiver um pouquinho de noção, ela vai ver aí que é uma enrolação, né, desse governo, né, norte-americano. O Eni, o que dizer do posicionamento do atual governo com relação à exploração e o desmatamento da Amazônia, colocando em risco a vida de dezenas de povos indígenas? Olha, o tempo todo, nessa questão, tem se colocado para as pessoas
que quem desmata é o indígena. E é um absurdo esse tipo de afirmativa, primeiro porque ela não tem nenhuma evidência clara e científica, né? Depois é o seguinte, toda vez que um órgão público que deve proteger o ambiente fala sobre desmatamento, o diretor desse órgão é demitido, porque o governo não quer assumir que ele incentiva, esse governo está aí, incentiva a grilagem, incentiva a invasão das terras indígenas pelos fazendeiros, né? Principalmente na Amazônia e lá no Mato Grosso do Sul. Porque os Guarani e Kaiowá estão morando na beira de estrada, quando nós tomados, porque todas as terras deles foram tudo surrupiadas pelos fazendeiros, do agronegócio. Então, assim, é muito fácil. Então, assim, esses projetos que o Bolsonaro tem aprovado na Câmara dos Deputados é justamente para legitimar a sua política. Por exemplo, a da autodeclaração da terra. Hoje o fazendeiro vai assim, essa terra é minha. E aí ele vai falar assim, por que ele vai falar que a terra é dele? Ele vai falar assim, a terra é minha. E aí ele vai tentar o tempo todo se legitimar por uma lei federal. Infelizmente, é uma lei que vai ser aprovada na Câmara dos Deputados, porque eles têm maioria, os fazendeiros, né? É o que alguém perguntou assim, sobre a bancada da Bíblia, do boi E e da bala, né? foi Então, inclusive assim, o Rômulo, né? ele quer armar o campo, né, com os fazendeiros, para realmente legitimar essa política agrária. O que tem acontecido é que essa política agrária ela não beneficia nenhum trabalhador rural, muito menos os indígenas. Então, assim, o que eu falo é o seguinte: a queimada e a devastação ela é feita por garimpeiros, por madeireiros ilegais, né, principalmente na região do Pará, no sul do Pará, né, na parte das minhas terras, né, e também pelos mineradores. E tudo isso tem interesse, porque eles falam da mineração democrática, que é a mineração que vai trazer lucro para o PIB, que é o Produto Interno Bruto. E aí é o grande problema nosso, sabe? Então eu vejo que a população tem que continuar denunciando e apontando soluções, por exemplo, o reflorestamento, a agroecologia, a abertura, né, para o comércio dos produtos indígenas do MST e de outros produtores de agricultura familiar, né? Porque é só assim que a gente enfrenta que esse agro é pop, o agro é importante. O agro, para nós, só se fosse a agroecologia, onde as pessoas iriam comer alimentos sem agrotóxicos, sem transgênicos, e também comer uma comida saudável para viver mais tempo nesse mundo. Inclusive, a intenção agora é massificar essa questão do agro, né? Foi bom você ter falado a questão que eles ficam em agro é tudo, agro é pop. Agora tem a TV agro, né? É uma TV agro, né? Vai falar de agro o dia inteiro na cabeça do povo para estar induzindo o povo a aceitar, né? Uma lavagem cerebral, né? Introduzindo na cabeça do povo que o povo tem que aceitar aquilo ali, que aquilo ali é a única solução, né? É um absurdo o que tem acontecido, né? No país. Antes de eu passar para a próxima pergunta, eu gostaria de agradecer aqui a presença do pessoal, Anderson Mourão, a Idel Otoni Ribeiro, né, o Gil, já falei, o Silas Ferreira, a Nirlene Morena, o Gabriel André, a Verônica Grazielli, que entrou aqui, a Marlene Coelho, o Roseni Araújo, o Luiz Carlos Nunes, o João Carlos, né, o pessoal que está acompanhando com a gente aqui. Eni, eu vou para a última perguntinha, porque a gente já está com um tempinho um pouquinho aí, já deu 1 hora, né? Se pudesse, eu continuava mais tempo aqui, porque o papo está muito bom, inclusive ficou muita pergunta ainda, eu acabei pulando aqui, porque senão ia estender muito, né? Quando a conversa é boa, o papo flui, e a gente teria papo aqui para muito tempo, muitas horas. Mas tanto a gente tem os nossos afazeres, quanto as pessoas que estão acompanhando a gente aqui também tem os afazeres deles, né? Então, eu vou ler a última perguntinha, depois eu vou ver aqui, entre as perguntas que foram enviadas aqui também do pessoal aqui, se dá para ler alguma.
Na ordenação presbiteral de Dom Pedro Casaldáliga, em outubro de 1971, ocorreu algo que marcou a história da Igreja Católica. Né? Dom Pedro Casaldáliga recusou as insígnias episcopais, né, que são entregues ao bispo em sua ordenação, né, que são o anel, o báculo, a mitra e a cruz peitoral. Né? Ele substituiu a mitra pelo chapéu de palha, o báculo por um cajado de bambu, o anel de ouro ou de prata, né, por um anel de tucum, né, e a cruz peitoral por uma de madeira e cordãozinho, rabo de rato mesmo, aquela coisa bem simples, né? Ao compararmos aquele modelo de igreja de Dom Pedro Casaldáliga, de Dom Evaristo Arnes, de Dom Helder Câmara, o que podemos dizer do modelo das igrejas neopentecostais de hoje, que apoiam esse governo Bolsonaro? Eu, como diz aqui no início, né, por ser politeísta, eu não gostaria de atingir ninguém que tem outra religião, porque para mim todas as religiões são importantes, desde que elas ocupem o espaço, né, para fazer o bem. E eu sou uma pessoa que defende, inclusive, as religiões de matriz africana, né? O Dom Pedro Casaldáliga, que é da nossa região lá do Rio Araguaia, né? De São Félix do Araguaia, né? Uma pessoa assim, de muito conhecimento e um poeta, um escritor de primeira linha. Né? Olha, o gesto dele é um gesto que hoje tem feito muito o Papa Francisco, né? No sentido de mostrar que a regra de não criticar os países, né, estava errada, porque quando ele vê um presidente desumano como o do Brasil, ele interfere quando ele faz uma comissão para ir na Amazônia para levantar de fato os problemas das queimadas. Né? Então, assim, esse gesto do Dom Pedro Casaldáliga, nós temos muitos indígenas que fazem também. Nós temos as nossas referências, né? Por exemplo, Maracá. Maracá, todos os indígenas têm um Maracá para fazer as suas orações, as suas rezas, os seus cantos, né? Todo indígena canta e faz o toré. Por quê? Porque o maracá é importante nesse sentido. Nós temos aí as lanças, que não são uma coisa difícil. Aqui, uma lança dessa aqui é uma arte pataxó, que é um enfeite para muita gente, mas se for usado, né, para o bem, é uma lança de trazer, né, produtos para o alimento, né, a pesca, né, não se pesca com anzol, se pesca com a flecha, né, com a mão. Então, tipo assim, o povo indígena tem uma série de ligações com aquilo que a gente chama de material. Ligações com a argila, com a terra. A mãe terra, ela produz muitas coisas para nós, indígenas. Né? E aí é o seguinte, esse gesto do Dom Pedro Casaldáliga é um gesto que nós todos deveríamos ter no sentido da língua. Quando ele fala língua, é no sentido do comportamento. Se nós fôssemos, por exemplo, né, entender tudo que eu falei aqui hoje, né, do ponto de vista do tratamento, nós iríamos tratar as pessoas que estão na rua hoje, em situação de rua, como nossos irmãos. Nós trataríamos os indígenas como nossos irmãos. Aqui tem uma pergunta que uma pessoa fez assim: fale um pouco da sua causa lá com os rancenias, né, os rancenianos. Eu, por exemplo, sou coordenador estadual do movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase. E não sou lá coordenador porque eu sou indígena, não. Antes de ser indígena, eu sou um cidadão comum como outro qualquer. E nessa cidadania eu exerço um trabalho voluntário, né, lá na colônia de Santa Isabel e no Brasil inteiro, nas 109 colônias de hanseníase, né, porque a gente trabalha com a máxima de que hanseníase tem cura e o preconceito também. E quando eu falo preconceito é no geral, né, contra o preconceito exercido contra os LGBTIQ,
o preconceito exercido contra as mulheres negras, né, aos indígenas, ao povo pobre, né? Então, assim, nós temos que trabalhar contra o preconceito, contra o estigma, né? Porque às vezes a gente sofre com muitas marcas, né? E as marcas são para sempre. Então, nós temos que buscar essa letramento racial. Por isso que nós temos um trabalho de voluntariedade nesses movimentos sociais. E acho que isso já cumpre um pouco a missão de Dom Pedro Casaldáliga. A última perguntinha que eu vou fazer, que eu selecionei aqui, vou pegar do Anderson aqui, do Anderson Mourão. Ele fala o seguinte: Ani, após esses anos de caminhada em defesa dos invisíveis, marginalizados e excluídos pela elite, que historicamente impõe a sua verdade à maioria da população nativa e trabalhadora, você continua acreditando que um novo mundo é possível? Gente, eu não só acredito nisso, não. Eu, com o coronavírus, eu aprendi que eu estou em isolamento social, né? Então não posso exercer uma atividade direta com muita gente, com aglomerados, né? Mas eu tenho uma caneta em papel. E eu escrevi no artigo a minha esperança em relação ao futuro. E nessa esperança eu coloco o seguinte: se nós formos ver as estatísticas do futuro, nós vamos ver que muita gente morreu. 75 mil, né? É muita gente. Mas nós vamos ver também que muita gente não vai nascer. Por quê? Porque as pessoas, quando estão dentro de casa, né, estão isoladas, eles têm mais amor um com o outro. Não é essa coisa de falar, que está dentro de casa, está matando mulher. Mentira, gente. Nós temos muita gente que está conhecendo agora a família que ele tem. E aí vão ter, das estatísticas, muita gente que vai nascer. E ao levantar isso, a esperança que eu tenho é o seguinte: eu escrevi sobre o inédito do viável, que é um texto do nosso grande educador Paulo Freire, que eu falo que eu sou educador popular, né? Eu escrevo no meu texto, que está ainda para ser publicado, que esse inédito viável ele vai vir com a força do povo. E aí é o seguinte: o mundo não vai ser o mesmo, sabe por quê? Nós conseguimos agora colocar o dedo da ferida do mercado, que é o capital. Nós conseguimos mostrar que antes da economia tem as pessoas, tem os pobres, né? Não é aqueles pobres que estão lá na frente da caixa para receber R$ 600, não, porque aquilo aí é uma jogada do presidente da República para expor as pessoas para contaminar. Porque tem muita gente que foi para a fila e contaminou. Por quê? Porque não é porque é de máscara também, não. Porque, na verdade, se eu quero pagar uma pessoa R$ 600, eu não preciso fazer aquele absurdo, aquela humilhação que foi feita no Brasil, não. Era só descobrir uma forma de conta bancária, uma forma de transferência de renda, né? Ou até mesmo de autorização para compra. De repente, o cara tem R$ 600, ele pode ir lá no supermercado da sua preferência e com uma autorização. A gente chama de, vamos dizer assim, né, com uma rubrica orçamentária, a pessoa ia lá, tirava o dinheiro, o alimento, não precisava de ir lá na caixa, pegar o dinheiro e depois ir no supermercado. Isso é porque assim, tem muita gente que pegou esse recurso emergencial para pegar dívida para o próprio governo. Então, gente, o inédito do viável está vindo. Paulo Freire já escreveu. E eu estou parafraseando Paulo Freire nesse sentido, porque eu acho importantíssimo fechar uma live colocando que, enquanto vivermos, nenhum fracasso será definitivo. E aí, para isso, né, e eu que já passei por 3 cânceres, por exemplo, já lutei muito, hoje eu uso uma muleta, tenho prótese, né, mas eu não perdi nem um minuto a esperança. Isso é muito bonito, né? A esperança, acho que a gente tem que ter mesmo, esperança em dias melhores, né? Você falou uma coisa interessante, essa questão do mercado. O mercado está sentindo, né? Eu sou uma pessoa eu acredito muito em coisas místicas. Sou religioso, tenho minha religião, sou católico, mas acredito em muitas coisas, né? Que a própria igreja às vezes não vão colocar aí, não considera normal, né? Eu acredito que a gente vai entrar numa nova
não vou assustar ninguém aqui com a palavra, em uma nova fase, vou colocar assim para não assustar. Estamos caminhando para uma nova fase, né? É uma novidade que se aproxima, eu sinto isso, é uma novidade que se aproxima. Esse coronavírus, ele não veio à toa, né? Então, estamos inserindo em uma nova fase, né? O mundo vai mudar, e a gente tem que aprender a mudar com ele. A gente não vai ter mais o mundo antes do Covid, né? O Covid veio para mudar, né? Assim como toda grande pandemia muda a sociedade, as passadas, né, a gente vê isso. Eu creio que o Covid também ele veio para encerrar e a começar uma nova era. Hoje nós tivemos aqui a presença do educador social, né, da etnia Eni Carajá. Eni, te agradeço pela presença, agradeço pelo convite, né? Creio que o programa de hoje foi muito enriquecedor. Foi pouco tempo, mas deu para a gente tratar muitos temas, né? Você passar para a gente a riqueza, pelo menos um pouco, né, no caso do tempo, né, da riqueza, né, do seu povo, né, da sua cultura, coisa que deveria ser ensinado nas salas de aula, né? Eu acho que um povo que não valoriza o povo nativo é um povo pobre, é um povo fraco. Verdade. E um dos motivos da nossa nação ter caído em tantos erros, em tantos desacertos, foi isso. Não foi por não valorizar a origem, né? Por não valorizar os verdadeiros donos da terra. Uma coisa que eu acho interessante na cultura de vocês é essa questão de valorizar o idoso, né? De valorizar as pessoas mais velhas, dando a elas, né, o papel que realmente elas merecem, essa questão do saber, essa questão da pessoa conseguir ser uma grande figura dentro da comunidade. Eu acho que falta isso, né, no Brasil atual. Faltou isso na nossa formação, né, na nossa formação como nação. Faltou parar e observar os verdadeiros donos da terra. Verdade. Então, o Rodrigo, só para deixar o finalzinho, né? Primeiro é lembrar que uma pergunta do Aguinaldo, sabe, sobre os irmãos Vilas Boas, né? Sim. Trouxeram muitas questões importantíssimas. Uma delas é de que eles eram indigenistas, mas eram pessoas que tinham uma determinação em proteger povos. E nessa proteção para eles, naquele tempo, eles criaram as reservas, né? As reservas indígenas, né? Tirar o indígena de uma aldeia e colocar numa reserva, para se proteger. Deu certo em alguns lugares, deu errado em muitos lugares, né? Inclusive, uma das reservas do Guarani Kaiowá, que eu coloquei aqui, né? Que eles vieram lá da região do sul, ali, justamente do Paraguai, daquela região toda do Tupi-Guarani, né? E aí nós tivemos um problema. Mas, assim, eu entendo que, na qualidade de estudante de antropologia, eu vou trabalhar muito nas questões dos indígenas pataxós, né? E vou saber, inclusive, sobre essa questão dos Vilas Boas, do Rondon, porque nós tivemos muitas pessoas que sabem que eu vou me inspirar muito no trabalho do Kurt Nimelágio, que é uma pessoa que fez registros, né, do período todo, inclusive estou fazendo um trabalho de linguística carajá, para mim também está por dentro. Então, assim, quero agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui, pedir perdão por não ter respondido todo mundo de forma adequada, mas assim, para colocar para vocês que estou à disposição e vou mandar para o Rodrigo também, publicar no Quarentena, né? Nosso link da campanha do Comitê de Apoio à Causa Indígena para os indígenas que estão morando na região metropolitana. Nós estamos na campanha de comprar cobertores, né? Imagina vocês que moram na beira do Rio Paraupeba de noite, na aldeia. É um frio violento, né? Aqui na Pampulha já é frio, então lá, imagina. Então, eu estou comprando fraldas descartáveis para as crianças, comprando cobertores, cestas de alimentos, né? E às vezes até pagando aluguel, porque nós somos indígenas aqui na quarentena que expunham o artesanato na Praça 7,
que, com a quarentena, foram proibidos. Na proibição, alguém foi lá no depósito deles, lá, que eles alugavam num prédio no centro, e roubaram todo o artesanato do pessoal. Então, nós temos que pagar aluguel dessas pessoas aqui no bairro Lagoinha. Então, nós temos uma campanha de arrecadação financeira, não é para nós, pessoas, né, mas para aquelas pessoas que estão mais precisando, que são os indígenas aqui na região metropolitana, principalmente essas famílias que foram cometidas pelo Covid, aí na região do bairro Jardim Vitória, na região de Serra Verde e outras regiões de Belo Horizonte. Então, vou mandar um link para vocês divulgarem nas próximas lives, ok? Muito obrigado. Ao Eri e na PC. Obrigado. Obrigado, pessoal, vocês que nos acompanharam até agora, no Quarentena. Fica o convite, né? Você tiver interesse de participar, quiser indicar alguém que possa estar participando aqui nas próximas semanas com a gente, pode pedir para entrar em contato, né? Entre em contato comigo através do Messenger, do Facebook. Eu sugiro, você sabe, Venades, para falar um dia especificamente sobre saúde indígena. Aí eu vou te indicar uma pessoa, que é a enfermeira Adriana, que ela tem esse conhecimento, eu sou indígena hoje duplo, né, que eu sou Carajai e Cariri-Sapuiá. E ela é Carajai e Cariri-Sapuiá, porque ela é uma indígena de uma etnia, eu sou de outra. Quando casa, a pessoa assume as duas etnias, né? Eu ganhei uma de presente, além de ter ganhado uma esposa maravilhosa. Interessante, okay? Bacana. Não, a gente marca sim, quando vocês tiverem disponibilidade, pode entrar em contato, a gente agenda aqui, né, e vamos marcar assim, é interessante, acho que falta muito isso, sabe? Falta a gente divulgar mais a cultura indígena, né? Falta isso na nossa história, né? Inclusive, o Rômulo coloca uma mensagem aqui muito interessante, né? Ele vem falando dessa questão que o brasileiro não é muito dado a guardar, né, a cultura histórica, né? E ele, no final, ele fala que aos candidatos a vereadores e ao executivo para as eleições desse ano, né, observarem a nossa história, né, observem a nossa cultura, né, devemos preservar nossos povos e lutar por nossas vidas. Então, fica aí um convite, a reflexão a você, que é pré-candidato aí em Birité ou em Belo Horizonte, né, tanto a vereador quanto a prefeitura, né, que está nos assistindo. Faça essa reflexão, né, o papel que você terá, o papel de liderança diante a sociedade, né, não vá pensando que é apenas ganhar a confiança do povo, continuar essa política podre que a gente vê por aí, não. Tenta mudar. A mudança depende de nós. Vamos começar essa mudança, né? E fica o convite a você aí que quiser participar com a gente, pode entrar em contato. A Quarentena vai estar sempre de portas abertas, independente de ideologia, independente de tudo. O Quarentena é aberto a qualquer ideologia partidária, né? Embora eu seja de esquerda, mas já recebi aqui pessoas de direita, né? O tratamento foi a mesma coisa quando eu recebo uma pessoa de esquerda, né? O Quarentena, ele é isento de tudo, né? O Quarentena é aberto, é uma janela aberta à sociedade, né? Então, é isso aí. Muito obrigado, bom final de semana, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Se forem sair, usem máscara, mantenham o distanciamento social. É isso aí, fiquem com Deus, se cuidem.